Olá! Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Karina? Boa noite. Tudo ótimo, boa noite. Gente, eu estava falando aqui antes da Karina entrar, que ela é coach de saúde holística, super renomada, super conhecida aqui em São Paulo. E ela é a minha convidada de honra hoje para a gente falar um pouco sobre síndrome fúngica e ficam sem diagnóstico, né, Karina? Verdade, é verdade. Muito complicado. O mais complicado é a gente fazer o diagnóstico disso, né? Então, é muito complexo diagnosticar a síndrome fúngica. As pessoas, infelizmente, eu tenho uma eu acho que a gente tem aí uma população muito maior do que a gente tem hoje diagnosticada de pessoas com síndrome fúngica. Porque é muito difícil o diagnóstico, porque o fungo faz parte, né, da nossa microbiota intestinal, faz parte do nosso corpo em geral, né? Em todas as nossas mucosas a gente aí tem uma microbiota e tem nossos fungos, né? Que fazem parte do nosso organismo. Então é muito difícil você diagnosticar essa questão e entender quando o negócio saiu de controle, né? A síndrome fúngica, o que é? Todos nós temos fungos no organismo, tá? Ele é um micro-organismo que tem uma atividade celular muito parecida com a nossa. Por isso que às vezes o tratamento ele é um pouco difícil de combatê-lo, né? Mas é um fungo que mora ali, mora na gente. A gente tem fungo na pele, no trato gastrointestinal, no rosto, né? Enfim, na vagina. Só que quando o nosso corpo ele sofre um estresse ou ele está em um ambiente que não está favorável, não está com a sua defesa, com o seu sistema imune ativado e passa por realmente um estresse, um evento, igual você passou por antibióticos a longo prazo, o estresse da cirurgia, etc. A resposta imune incapaz faz o quê? Então, o fungo, ele começa a proliferar e ganhar, então, do seu sistema imune. A candidíase de repetição é um sinal bem importante, porque é muito comum. Mais de 4 episódios de candidíase vaginal em um ano, realmente já tem que ter ali o sinal de alerta e que as questões alimentares são extremamente importantes. A disbiose, que é a distensão abdominal, muitos gases, né? Eu vejo muitos pacientes com essa queixa. Você teve enxaqueca, queda de cabelo, unhas fracas, tudo que tem que estar na anamnese do paciente, todos esses sintomas, porque a gente vai direcionando o diagnóstico, né? É muito engraçado. Fúngica sempre me alerta e o intestino é a base. Aliás, intestino mais alimentação, né? Não tem como andar separado. É verdade. E sabe, porque assim, como no meu canal eu falo basicamente sobre isso, sobre questões gastrointestinais, desbiose, síndrome do intestino irritável, é a minha para fazer a consultoria, porque eu não dou remédio, eu só trato de forma natural, óleos essenciais, probióticos certos, mudança de hábito, a dieta FODMAP e aí agregada às questões fúngicas, que é a minha expertise. Então, quando as pessoas chegam para mim, elas já chegam se autodiagnosticando porque elas já fizeram o caminho que eu fiz. Elas já passaram por todas as especialidades ou estão tratando de forma... porque é muito comum, e aí eu sei porque chega gente para mim do mundo inteiro, as pessoas falarem para mim, não, porque estão me dando antidepressivo, estão me dando... porque isso fica sendo levado como uma coisa isso é coisa da sua cabeça, porque quando você vai diagnosticar uma disbiose, ou às vezes até uma síndrome do intestino irritável, ou uma síndrome fúngica, a síndrome fúngica é mais fácil você identificar, nem sempre, né? Porque alguns nem com essas obviedades conseguem, mas vamos lá. Com candidíase de repetição, candidíase oral, fungicalmente, às vezes um fluconazol quando o negócio está muito grave e tá tudo certo. E não, porque isso você vai acabar fortalecendo o fungo volta e volta reforçado, né? Então, tem muitas vezes que não tem esses sintomas óbvios. E fica muito difícil. Você tá com uma síndrome fúngica e você não tá com uma candidíase de repetição, mas você tá com queda de cabelo. Sabe aquelas bolinhas no braço, aquelas bolinhas são na cabeça, fica aquelas feridinha na cabeça, coceirinha, cabelo caindo. Tem muita gente que chega com esse sintoma, dor articular. E as pessoas não ligam isso a uma síndrome fúngica.
Então, aquelas dermatites, sabe aquelas cantinhos de virilha? E esses sintomas agregados a também alteração de humor. A pessoa fica muito ansiosa, fica muito estressada. Por quê? Porque o fungo acaba liberando micotoxinas que afetam o nosso humor, né? E quando a gente está com a nossa microbiota, o fungo, as bactérias do mal crescem, e aí a nossa produção de serotonina, que é o nosso hormônio responsável pelo humor, fica... Então, altera o humor, gente. Então, a alteração de humor com essas questões junto... Tem que excluir. Paciente com desbiose intestinal, primeiro ponto, a gente precisa ver se é fúngica ou não, né? O interessante é que desbiose na população é uma coisa muito comum. Todo mundo almoçando rápido, comendo rápido. Ninguém comendo devagar com o tempo. É sempre com o celular ou na televisão. Engraçado, sabe o que é? É porque às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, não, mas eu como super bem, tranquilo. Então, assim, primeiro que às vezes a pessoa não tem noção do que é comer bem, né? Porque a pessoa come açúcar, não, mas é açúcar demerara, açúcar mascavo. Aí eu falo assim, gente, deixa eu explicar. Açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de sei lá o que, de coco, até açúcar de fruta, né? Porque tem frutas muito doces, de síndrome fúngica, a gente tem que restringir até as frutas, o tipo de fruta que você vai dar, porque assim, não, fruta pode? Tá, é natural escolher as frutas de acordo. Por exemplo, banana muito madura não dá, tem que ser uma banana mais verde. E melancia pode ter bastante fungo. É bem assim, obviamente, né, a gente tem que tomar sempre cuidado, mas quem tá em questão de síndrome fúngica, com candidíase de repetição, tem que tomar cuidado redobrado com essas frutas secas. Isso, e amendoim, por exemplo, amendoim não, pelo amor de Deus, não. E aí, então tem toda essa questão de alimentação, né, que é difícil, né, das pessoas entenderem. E quando você tá, e quando eu faço o tratamento holístico, né, que é... E depois a gente vai reintroduzindo os alimentos, né, cara? Sim. Porque normalmente as pessoas não são intolerantes a todos os grupos. Quando a gente faz a dieta FODMAP, a pessoa consegue mapear e enxergar qual é o grupo, né, dos fruto-oligosacarídeos, consegue identificar qual é o grupo que dá desconforto para ela. Normalmente a pessoa tem um grupo ou dois. Tomar o probiótico certo, suplementar com glutamina, suplemento certo, as coisas antidepressivas, essas coisas que acabam no longo prazo piorando o quadro. E você não mudar a alimentação, é difícil, né? Porque é uma mudança de chave. Mas a hora que você entende, a hora que você começa E por isso que eu faço questão aí que fazer toda essa confusão na minha cozinha não vai dar certo. Então tem que ser uma coisa fácil, né? Rápida. E gostoso, né, cara? Tem que ficar gostoso.